Percebo. Eso es el percebe. Percebes? C'est pouce-pied. Percebes? Policips, policips. Uma ardelhada, duas ardelhadas. Esto es la raspa o la rasqueta. Le diesel. Pues la distancia. Na costa sudoeste da Europa, os percebes têm sido consumidos há milhares de anos. Hoje em dia, centenas de mariscadores arriscam as suas vidas nas falésias em busca desta iguaria. Na Bretanha, os apanhadores profissionais de percebes vendem a sua captura no mercado espanhol, geralmente através de intermediários espanhóis. Partilham a costa com apanhadores amadores que mantêm viva uma tradição culinária local pouco comum no resto de França. A situação é semelhante em Portugal. Embora aqui os percebes sejam muito valorizados e o número de apanhadores profissionais e amadores seja muito mais elevado. A concorrência intensa entre os mariscadores pode levar ao esgotamento do recurso. Isto é conhecido como a tragédia dos bens comuns. Uma armadilha perniciosa da qual é difícil escapar e que afeta um grande número de pescarias em todo o mundo. Na região espanhola da Galiza, a preocupação com o estado das populações de percebes nos anos 90 levou os mariscadores e gestores a utilizar um método de gestão pouco usual na Europa. Ali, só os mariscadores locais podem explorar a costa à sua volta. Nenhum mariscador externo pode explorar os percebes. Isto é conhecido como transferência de direitos de uso territorial para a pesca. Em troca deste privilégio, os mariscadores têm de respeitar as recomendações científicas e dar informações pormenorizadas sobre as suas capturas. E o mais importante, têm de negociar com a administração pesqueira quem, quando, como e onde os percebes podem ser extraídos na sua área, ou seja, eles têm que cogerir o recurso. Este método representa uma mudança radical de mentalidade. Permite que os mariscadores concordem em reservar áreas ou em fazer rotação de áreas de uma forma semelhante ao pousio das colheitas em terra. O percebe já não é o prémio de uma competição, mas sim um investimento num grande banco que é o mar. Nas Astúrias, na costa norte de Espanha, também são aplicados os direitos de uso territorial. Dentro das suas zonas, os apanhadores dedicam cada pequena rocha a uma utilização diferente. Esta microgestão espacial é uma das muitas inovações que surgem espontaneamente como consequência da cogestão. Cada rocha é uma pequena parcela que recebe um tratamento diferente. O percebe não é a única espécie que habita estas zonas muito agitadas. Estas zonas são um mosaico de manchas ocupadas por mexilhões, algas, lapas, cracas e uma grande diversidade de outros organismos. Todos muito diferentes, mas com duas coisas em comum: a sua capacidade de sobreviver num ambiente hostil e de competir pelo espaço, o recurso mais escasso da zona entre marés das costas rochosas. As lacunas abertas são rapidamente preenchidas por espécies em rápido crescimento. Estas são deslocadas por outras espécies que são mais lentas, mas com maior capacidade competitiva.
De certa forma, este processo é semelhante à cicatrização das feridas. Algumas espécies sucedem-se a outras até que o sistema original seja restaurado. Este processo contínuo de destruição e regeneração mantém o ecossistema fora de equilíbrio e é uma das principais causas do mosaico entre marés e da sua diversidade. A análise destas interações representa um dos campos mais fascinantes e produtivos da ecologia moderna. A capacidade de adicionar ou remover facilmente espécies ou de manipular os recursos disponíveis transformou a Costa Rochosa num laboratório ao ar livre para gerações de ecologistas. As experiências permitiram-nos compreender a regeneração de espaços que foram deixados vazios, mas como tempestades ou exploração humana. Ao extrair os percebes com as suas ferramentas, os mariscadores criam espaços de rocha livre. Compreender como esses espaços se regeneram durante os meses seguintes seria muito importante para a utilização sustentável da espécie. Os pescadores têm as suas próprias ideias sobre este processo. Afinal de contas, passam muitas horas no mar. Em princípio, penso que, de acordo com a reprodução dos percebes, os espaços serão colonizados por percebes. Ou, se isso não acontecer, serão colonizados por mexilhões ou algas. Por vezes, quando vais apanhar e há mexilhões muito grandes, os percebes estão muito finos, delgados, porque os mexilhões crescem entre eles. No entanto, os percebes crescem bastante bem em grupos de mexilhões pequenos e jovens. Talvez porque estes oferecem proteção e permitem ao percebe agarrar-se mais. Mas se os mexilhões são demasiado grandes, crescem por entre os percebes. Os mexilhões têm muito a ver com a quantidade, com a força do mar, o inverno ou isso. Quando é muito forte, arranca muito o mexilhão. Mas depois, quando vê os mares mansos, começa a repovoar, a nascer, pequeno. A água calma mais. Cada vez mais, os cientistas adotam estas ideias como hipóteses nas suas próprias investigações. A Rede Europeia de Investigação Biodiversa identificou o interesse da pesca do percebe como exemplo para outras pescarias na Europa. Em 2017, 6 universidades e centros de investigação do Arco Atlântico lançaram o projeto Percebes, centrado na compreensão da regeneração das populações e da sua exploração sustentável. E isto é uma oportunidade fantástica, não é? De ter, usando uma mesma metodologia, de ver efetivamente se, no caso concreto dos percebes, do efeito de reservar, não é? De fazer umas reservas marinhas mais tempo, menos tempo ou mais tempo, não é? Se tem o mesmo efeito em Portugal, ou na Bretanha, ou nas Astúrias. Uma parte do projeto consistiu na instalação de jaulas metálicas para proteger grupos de percebes e observar a regeneração dos espaços vazios deixados após a captura. O que procuramos com estas jaulas é evitar que sejam exploradas pelos percebeiros. Estão cobertas por uma grade metálica robusta, suficientemente fina para dificultar a recolha dos percebes, de modo a que ninguém perca tempo a colher nessa área, mas suficientemente larga para deixar passar a água, de modo que os percebes não estejam sujeitos a qualquer proteção especial. A evolução das populações de percebes nestas jaulas foi comparada com a de outras áreas que não estavam protegidas, avaliando a pegada da exploração humana no ecossistema e na paisagem entre marés.
A experiência teve início em julho de 2017, simultaneamente na região francesa da Bretanha, nas costas espanholas da Galícia e Astúrias e na região alentejana de Portugal. Mas o projeto Percebes aborda outro problema não menos importante e muito mais misterioso. Um fio invisível liga algumas rochas a outras, mesmo a longas distâncias. O transporte das larvas pelas correntes. Os percebes são hermafroditas e a sua reprodução é complexa. Nestas imagens únicas obtidas por investigadores portugueses, podemos observar, apesar da sua baixa resolução, como os indivíduos que agem como machos têm um pênis longo com o qual são capazes de alcançar outros indivíduos do mesmo grupo. Os espermatozoides fertilizam os óvulos e os ovos permanecem dentro do adulto até eclodirem, dando origem a pequenas larvas conhecidas como náuplios. As larvas são libertadas durante o dia e em praia-mar. Uma vez na água, estas larvas permanecem à deriva entre 1 e 3 meses, após o que se tornam larvas cipris, já capazes de assentarem novamente na costa. Ao contrário de outros organismos bentónicos marinhos que recrutam nas rochas, as larvas cipris também se fixam nos pedúnculos de percebes já desenvolvidos. A partir desse momento, os indivíduos fixos transformam-se. Aumentam de tamanho e migram gradualmente para a parte inferior do indivíduo sobre o qual se fixaram. Quando os percebes estão completamente desenvolvidos, são assim incorporados num grupo de percebes adultos. Após várias semanas à deriva com as correntes, as larvas foram capazes de percorrer grandes distâncias e atravessar fronteiras entre países. Assim, a abundância de percebes numa área pode afetar a saúde de populações distantes do seu local de nascimento. As incógnitas sobre esta fascinante viagem podem ser outra chave para a saúde e abundância das populações de percebes. Na Universidade de Aveiro e na Escola de Engenharia da Bretanha têm sido desenvolvidos modelos biofísicos de transporte de larvas desde há vários anos. A maior parte, ou grande parte pelo menos, das espécies marinhas, sejam peixes, sejam invertebrados, têm uma fase larvar no seu ciclo de vida, que é transportada e é dispersada pelas correntes, e compreender, portanto, esses mecanismos e esses padrões de transporte pelas correntes e de dispersão dessas larvas é fundamental para compreender a dinâmica das populações marinhas. Um modelo que simula as correntes é alimentado com uma população de larvas virtuais que são transportadas pelas correntes. São submetidas às mesmas condições ambientais e vivem o mesmo tempo que as larvas reais e assentam na costa quando atingem o estado de cipris. Mas tudo isto acontece no mundo virtual de um supercomputador. Estamos aqui no Centro de Cálculo da Universidade de Aveiro, no qual estão localizados os computadores nos que fazemos os cálculos relativamente à dispersão e à dinâmica das larvas de percebes. Este centro de cálculo contém qualquer coisa como 1500 computadores normais de desktop que estão condensados neste sistema que nós chamamos Argus. Mas o supercomputador alimenta-se de dados, muitos dados. As previsões do modelo são aperfeiçoadas por observações do número de larvas que chegam a cada área.
Isto é feito através da recolha de amostras em muitos momentos e locais para examinar e contar as cipris e juvenis presentes nos pedúnculos dos adultos. Mas a mão de obra da equipa de investigação é limitada e muitos locais de amostragem são de difícil acesso. Felizmente, um número crescente de pescadores preocupados com o estado do recurso colabora com os investigadores e a administração. O projeto Percebes recorreu a eles para recolher estas amostras. Este tipo de colaboração está a tornar-se mais frequente e permite expandir a escala da investigação. Muitas vezes, o único interesse dos pescadores é ser informado dos resultados e de como estes podem ser aplicados para melhorar a gestão do recurso. Em julho de 2017, um grande grupo de investigadores do projeto Percebes e um grupo ainda maior de apanhadores de percebes começou o seu estudo sobre os percebes explorados no Arco Atlântico. Todos os meses ocorrem visitas às experiências da exclusão humana. Durante estas visitas, as jaulas são abertas e as superfícies são fotografadas para observar as mudanças no mosaico das espécies do sistema entre marés e das populações de percebes. Em paralelo, os percebeiros obtêm amostras para estimar a fixação das larvas, o que permitirá refinar os modelos de transporte. O mar permitiu-nos trabalhar bem até ao mês de novembro, mas muito em breve a situação irá mudar. A força da tempestade tem um impacto direto nas jaulas da experiência, arrancando camadas inteiras de percebes, mexilhões e algas. É difícil saber se as outras jaulas resistiram às tempestades, mas esperamos que sim. O ecossistema é muito dinâmico. O stress físico e a forte competição pelo espaço são a chave para prosperar aqui. Parece que de todas as espécies os percebes são os que melhor resistiram à tempestade. Enquanto os mexilhões estão presos às rochas por filamentos denominados de bisso, os percebes utilizam um forte cimento orgânico que tem atraído a atenção de muitos laboratórios pelas suas extraordinárias propriedades. Os mariscadores retomaram a amostragem e a recolha de amostras congeladas continua periodicamente. Mas nem tudo acontece no mar. Os primeiros resultados dos modelos de transporte de larvas indicam que as populações de Portugal não têm conexão com as dos seus vizinhos do norte, na Galiza e nas Astúrias. As longas praias do norte do país são uma barreira quase intransponível. No entanto, a Galiza e as Astúrias estão fortemente ligadas. A análise das fotografias começa a oferecer uma visão de um mundo desconhecido, dinâmico e surpreendente. As fotografias permitem identificar os espaços deixados pelos mariscadores sobre as rochas. A regeneração desses espaços explorados é mais lenta do que o esperado. Muitos ainda não recuperaram após 2 anos. O crescimento da população ocorre preferencialmente a partir da propagação de grupos de percebes previamente existentes. Por esta razão, em rochas intensamente exploradas, onde não restaram percebes, a recuperação não ocorre e outras espécies colonizam o espaço. As larvas não recrutam apenas nos adultos, elas também se fixam nas rochas. Estes novos grupos estão geralmente associados à presença de Lithophyllum tortuosum, uma alga incrustante com o aspecto de um coral.
A sua superfície rugosa e estrutura parece oferecer um refúgio para as cipres. Os densos grupos de mexilhões também favorecem o aparecimento de novos grupos de percebes. Descobrimos também espaços vazios produzidos durante as épocas de defeso. A causa mais provável, a apanha furtiva. A apanha furtiva é o grande problema desta pescaria. Em tempos de crise económica, as pedras reservadas pelos mariscadores representam o espólio atraente. Os apanhadores furtivos operam à noite, por vezes com garrafas de mergulho, e recolhem centenas de quilos de percebes, muito mais do que as cotas permitidas aos apanhadores profissionais. Visitam frequentemente locais remotos, com numerosas rotas de fuga e de difícil vigilância. Vendem estes percebes diretamente a restaurantes intermediários. O problema atinge uma dimensão transnacional, quando os apanhadores furtivos espanhóis se deslocam para a Bretanha, onde a exploração dos percebes é ainda muito incipiente e o recurso não é tão apreciado. Há um pouco de tudo. Temos observado equipas organizadas de apanhadores furtivos espanhóis que chegam com veículos todo o terreno, barcos insufláveis e reboques, e fizeram viagens a Morbihan e Finisterre. Alguns destes apanhadores furtivos são aparentemente exportadores legais que utilizam as suas viagens para extrair percebes ilegalmente. Desta forma, os apanhadores furtivos espanhóis competem fraudulentamente com os apanhadores bretões, cujo mercado também é espanhol. A apanha furtiva é um fenómeno difícil de controlar. Coloca em perigo os novos sistemas de direitos de uso territorial para a pesca e ameaça a esperança de se conseguir uma exploração sustentável do recurso. Os vigilantes representam uma despesa considerável para a administração e poucas pessoas não são suficientes para controlar grandes extensões da costa. É por isso que estão a começar a recorrer a novas tecnologias. Por exemplo, a análise da composição atómica das conchas pode ajudar a identificar a origem dos percebes vendidos num restaurante. Começam também a ser utilizados drones para uma vigilância mais eficaz, uma vez que podem ser equipados com visão noturna. Algumas soluções para a apanha furtiva estão nas mãos dos mariscadores. No caso de Cangas, na Galiza, a cogestão evolui para uma organização altamente estruturada que permite aos apanhadores de percebes uma organização mais complexa e cooperativa. Eles próprios vigiam as rochas juntamente com um grande grupo de guardas contratados pela cofradia. Desta forma, dificultam a apanha furtiva, sancionando mesmo os apanhadores da sua própria cofradia. É nestes locais que a capacidade dos sistemas de cogestão para desenvolver soluções adaptadas a cada problema é mais apreciada. Após um segundo inverno sem grandes incidentes, a fase experimental do projeto chega ao fim. As estruturas experimentais são desmontadas e os modelos são alimentados com os últimos dados recolhidos. Os resultados verão a luz em revistas especializadas. Mas o projeto tem uma dívida com os percebeiros. Os pescadores queixam-se frequentemente de não conhecerem os resultados dos projetos em que colaboraram. As publicações técnicas são demasiado complexas e a sua divulgação requer um esforço extra por parte dos investigadores. A organização não governamental WWF realiza uma intensa atividade para promover a pesca sustentável. Por este motivo, o projeto Percebes juntou-se à WWF para realizar um workshop e partilhar os resultados com os pescadores, funcionários de administração, investigadores e organizações não governamentais.
No workshop, eles tiveram acesso aos resultados preliminares do projeto, contrastando-os com a própria experiência e trocaram experiências com outros profissionais. Os resultados serão integrados em políticas futuras que ajudarão a gerir o recurso de uma forma sustentável. Como qualquer pessoa, os apanhadores de percebes são curiosos. Ficam intrigados por saber o que acontece naquelas rochas que visitam tão frequentemente. Apreciam a existência de interações entre as espécies e os efeitos da sua atividade sobre a estrutura da comunidade. Mas ver estes processos refletidos clara e explicitamente nestas fotografias é fascinante. Esse fascínio é a recompensa mais valiosa para os investigadores. Os modelos revelam que a dispersão larvar atinge dezenas ou centenas de quilómetros em diferentes direções. As nossas ações locais podem ter um impacto a grandes distâncias e o desenho da gestão deve ter em conta a travessia das fronteiras. O que descobrimos é que os direitos de uso territorial a longo prazo representam um incentivo fundamental para os pescadores, porque o sentido de propriedade leva-os a envolverem-se na gestão e monitorização de recurso e permite a emergência da cogestão, que é uma responsabilidade partilhada entre os pescadores e a administração quando se trata de tomar decisões. Temos visto que a cogestão aumenta a sustentabilidade das pescas, tanto em termos económicos como ecológicos. Transferência dos direitos de uso territorial. Cogestão. Instrumentos de gestão que poderiam garantir o futuro dos recursos marinhos na Europa. Talvez o exemplo do percebe possa ser aplicado a outras pescarias. Mas isso é só possível com a ajuda dos pescadores. Eles são os mais interessados. Só a racionalidade e a colaboração permitirão a sobrevivência de um modo de vida ancestral, o dos caçadores e recoletores do mar. Afinal de contas, eles fazem-no há milénios. La última muestra del proyecto. Por ahora. Dans les zones que vous prospectez. Les adultes, des pousses. Oui, mais de quel endroit? Est-ce que vous avez une idée? Para. Dois sarricos. Espera, espera. Dois sarricos. Espera. E por fim, prancha. Por fin.